Saúde, meu amado irmão, minha irmã, com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanley, pregador do mato, aquele abraço a você que nos acompanha. Desde já te peço, se inscreva aí no nosso canal, dá o seu joinha. Vamos fazer a exposição de Josué, capítulo 8, versículo 1 ao 29, que é o texto básico da nossa lição de domingo. Josué, capítulo 8, do 1 ao 29. Versículo 1 e 2, com certeza Josué foi orar a Deus para poder ter as instruções da guerra de Ai. E agora Deus vai estar passando para ele as instruções. Vai ser como foi em Jericó. Queima tudo, mata todo mundo. E só que tem uma ressalva. Vocês podem saquear. Podem saquear. Foi o que não aconteceu em Ai, não podia saquear. Tinha que morrer boi, enfim, os animais, tudo. Mas aqui já podia saquear. E levarem para eles, para a posse deles. Então, Deus dá as instruções para Josué dessa guerra de Ai, que era uma cidade grande, fortificada e, segundo a Bíblia, no alto. Eu já quero que você fique imaginando aí no alto. Petrópolis, Teresópolis, no caso aqui no Rio de Janeiro, são as cidades altas. Que, por exemplo, você está lá no meio da serra, vê um carro lá embaixo, você está vendo todo o movimento daquele carro até chegar lá no alto. A estrada vai fazendo aquelas curvas, e você lá de cima consegue ver, eu não estou falando no centro, se você parar no meio da serra, aí você vai estar vendo a pista, os movimentos. Então vamos imaginar uma cidade no alto. É difícil você vencer uma cidade que está no alto. Então era o caso de Ai. Então no versículo 1 e 2, aí Deus vai dar as instruções, farás como fez a Jericó. E Deus vai dizer para Josué, não tenha medo, não se espante. Lembrando que a coragem não é a ausência do medo, mas o domínio. Quando você domina o medo, era o que Deus estava exigindo de Josué. Agora pode saquear, você imagine, Acã perdeu. Acã podia estar lá, não podia? Mas o que tirou Acã de combate foi a avareza. A avareza, que é amiguíssima da cobiça. Uma anda com a outra. Acã diz, eu vi, cobicei e peguei. Então ele, ver não é pecado, mas cobiçar já é. Então se você estiver cobiçando um cargo, alguma coisa aí do teu próximo, como diz em Êxodo, capítulo 20, se não me falha a memória, versículo 17, não cobiçarás nada do teu próximo. Gente matando aí para assumir o cargo, matando espiritualmente, fisicamente, para assumir as posses. Vamos ver lá Davi fazendo a lenha, sendo arrependido pelo profeta Natan, chega falando de um homem avarento, e Davi diz, esse homem tem que ser morto, e o profeta disse, esse homem é você. Só que Davi, para você ver as áreas que a avareza atinge, né? Acã foi dinheiro, ouro, prata, Davi já é mulher do próximo, possuir o desejo ardente de possuir isso, amados, pode pegar qualquer um de nós, a avareza. Ela está andando por aí, procurando a quem possa tragar. Ninguém está livre. Vamos ver também o rei Acabe cobiçando a vinha de Nabote. Davi sofreu as consequências, Acabe vai sofrer, causou a morte de um homem justo. Enfim, você vai ver isso aí, essa parte aí está em 1 Reis, capítulo 21, do 1 ao 7. Vamos ver essa parte aí de Acabe causando essa desgraça aí por causa da avareza. Então, o desejo desenfreado de ter, de possuir, aí você quer tirar a pessoa do seu caminho, isso é avareza. Se alguém quiser ser grande, crescer no reino de Deus, não é passar quem está na frente, é voltar e ajudar quem vem lá atrás. Então, Acã foi tirado de combate por causa da avareza. Riquezas que Deus já havia prometido dar para eles. E ele dá lugar à avareza e desgraça ele e a sua família toda. E agora pode saquear. Pode levar o que eles quisessem. Provérbios 28, 16. O que aborrece a avareza prolonga seus dias. No caso de Acã, ele não aborreceu. Ele abraçou a avareza e diminuiu seus dias. Miqueias 2, 1 e 2. Ai daquele que no seu leito imagina a iniquidade e maquina o mal. Avarento. Dorme pensando o que eu vou fazer para tirar fulano do meu caminho. Eu tenho que matar aquele camarada para pegar a mulher dele. É avareza. Esses pensamentos, eles sobem a nossa mente, ao nosso coração, que é a nossa mente. Aí a Bíblia diz, engravida. Engravida e dá à luz. O pecado consumado gera a morte. Foi o caso de Acã. Morreu e agora pode saquear. Essa ressalva que Deus dá para Josué nesta guerra.
Então, do versículo 3 ao 5, Josué escolhe 30 mil homens, dá as instruções para eles. E quais eram as instruções? Não fiquem longe da cidade, quero vocês o mais perto possível. E, nas minhas palavras, não dorme, não cochilem, porque eles partiram à noite. Eles foram despedidos por Josué à noite e não podiam cochilar, não podiam dormir. Você imagina, 30 homens escolhidos que não podiam ter medo de bicho-papão, não podia ter medo de lobisomem, não podia ter medo da velhinha, como tem esse mito aí em Minas Gerais, a velhinha que anda de noite, o pessoal tem um medo de sair à noite. E tem homem que tem medo de sair à noite. Por isso que foram escolhidos 30 mil. Talvez alguns ainda estavam lá no meio do povo de Deus, mas as histórias elas são passadas. E no Egito existia a ideia de que ninguém podia sair à noite. E é uma história pagã, um povo que não era o povo de Deus, os egípcios, mas o povo de Israel viveu ali e talvez contaram para os filhos. Então Josué vai escolher 30 mil homens e vai enviá-los à noite. Esses homens eles foram enviados, eles não foram para a guerra junto com José, eles foram antes. Josué ele vai para essa guerra de manhã. A Bíblia diz de madrugada, outra tradução fala pela manhã. Então esses homens foram à noite para poder armar a emboscada por trás de Ai. Então guardou aí, cidade alta, é quase impossível não ver 30 mil homens fazendo movimento e caminhando por detrás da cidade para poder estarem à espreita. Quase impossível 30 mil homens andando, se movendo. Eu creio que Deus cegou os sentinelas, como a Bíblia diz que Deus cegou um exército, porque Deus estava nessa guerra. Então, isso é possibilidades. Eu tenho meu direito de pensar e você tem o seu direito de concordar ou não. Amém? Mas eles conseguiram cumprir a missão que Josué havia dado para eles. Então, como nós falamos, uma cidade no alto, difícil de ser derrotada, uma cidade grande, possivelmente murada, porque os homens de Ai sairiam pelo portão da cidade, eles cercariam por trás. E vamos ver a estratégia de Alexandre o Grande. Existia um príncipe, nós acompanhamos essa história na internet, e ele ficava nas pedras, num lugar bem alto, com seus súditos, seus soldados. E era impossível, aos olhos humanos, de derrotá-lo. Porque lá de cima eles jogavam pedras, flechas, e praticamente impossível serem derrotados. A altura que eles estavam, e Alexandre o Grande ele desejou muito aquele ambiente, aquele lugar, e principalmente a filha desse homem, que posteriormente ele vai tomar como sua mulher, talvez como uma estratégia, que ele vai tomar posse daquele lugar. Então esse homem, o Alexandre o Grande, ele contratou vários homens, se me falha a memória agora, quantia, talvez uns 100, que tinham a habilidade de escalar montanha. E esses homens escalaram a montanha, alguns morreram, e aí quando deram um sinal que estavam lá em cima, muitos metros acima de onde o príncipe ficava, que ele morava nas pedras, e quando deram um sinal, aí Alexandre o Grande arma a guarnição pela frente, o ataque, o príncipe sai, e aqueles homens gritam lá de cima, e na sua crença, no seu modo de crer, ele disse, os deuses deram asas a esses homens, e se rendeu. Aí Alexandre o Grande vai e casa com a filha desse homem, e a história que segue. Eu estou ilustrando isso para mostrar a dificuldade que é tomar uma cidade no alto. A dificuldade que é. Temos outras histórias de fortalezas, enfim, que não vamos perder tempo contando aqui, até porque é uma exposição bíblica, não é aula de história. Mas essa aí já deu para a gente ver. Até o versículo 9, então, nós temos toda essa estratégia dada por Josué para todas as instruções da guerra, que não começou a guerra. Nós temos as instruções para os 30 mil homens, que agora já foram. O texto diz que Josué hoje despediu à noite. Eles já foram para tomar a cidade por detrás. Esses homens já saíram à noite.
A Bíblia diz que no versículo 9, Josué passou a noite no acampamento. Então tem pessoas aí que fizeram exposição, que diz que daqueles 30 mil, Josué tirou 5 mil, que ele não estava junto. Os 30 mil eram uma emboscada. Josué passa a noite no acampamento. Agora do versículo 10 ao 29, nós vamos começar a guerra. Josué levanta de madrugada, outra tradução diz pela manhã, e vai começar, e vão partir para a guerra. Lembrando que os 30 mil já partiram, já estão lá para a emboscada. Versículo 10. Josué leva os anciões vão com ele. Se entende que esses anciões eram os líderes tribais, ou seja, líder de tribos. Eles partem junto com Josué para essa guerra. Josué levanta cedo, os 30 mil já tinham ido. Aí Josué vai colocar agora emboscada, mais uma emboscada de 5 mil homens entre Betel e Ai. Lembrando que os homens de Betel estavam em Ai para poderem lutarem contra Josué, contra o povo de Deus. Os homens de Betel, aí vamos ver Betel lá atrás, Abraão levantando um altar, Jacó passando por Betel. Era uma terra, fazia parte da terra prometida que Deus havia prometido ao seu povo. Aí vai na sequência, Josué vai com os homens e acontece o que ele preveu. Os homens saem atrás deles para guerreá-los, para matá-los. Eles fingem que estão sendo derrotados e voltam. E a Bíblia diz que não ficou nem um só homem. Versículo 17, nenhum homem ficou na cidade. Todos os homens saíram da cidade para guerrear contra Josué, contra o exército. E quando esses todos saem da cidade, aí é a hora de Josué dar aquele sinal. A Bíblia diz que Josué levantou a lança, e os que estavam atrás entraram na cidade, tocaram fogo. Os 30 mil entraram na cidade, tocaram fogo. Só que aquela lança, no versículo 26, diz que ela ficou levantada até que a guerra acabasse. Então, no meu modo de entender, aquela lança serviu para dar o sinal, talvez o reflexo no sol, para os 30 mil homens saírem. Deus disse para Josué, levanta a lança, para ver que Deus é o general, o grande general de guerra, é dele o comando. Josué levanta a lança e os 30 mil saem, entram na cidade, tacam fogo, e ele fica com aquela lança estendida até o fim da batalha. Aí lembrando aí de Betel, uma cidade que vai ser tomada pelo povo. No momento ali Josué não entra em Betel, era próxima a Ai, mas Deus mandou tomar a Ai. Então nós vamos ver a tomada de Betel em Juízes capítulo 1, versículo 22 a 25. Vai dizer que os da casa de José, Juízes 1, 22 a 25. Os da casa de José foram espiar a Betel. E nisso um homem saiu da cidade, por algum motivo. E os espias pararam aquele homem e falaram assim, mostra-nos aonde entrar. Você vê que naquela época Betel estava bem fortificada, não sei na época lá de José. Mostra-nos o lugar de entrarmos na cidade e nós pouparemos a você e a sua família. E o camarada mostrou, e os da casa de José entraram em Betel, passaram todos ao fio da espada, tomaram a cidade e pouparam a vida daquele homem e da sua família. Ele sai dali e a Bíblia diz que ele vai ser o fundador de uma cidade. Porque era assim que começava, é assim que começa uma civilização. Então, versículo 20. Os homens não tiveram para onde ir. Os 30 mil entraram na cidade, tacaram fogo, e Josué ainda advertiu eles, olha, para vocês não errar, fazer tudo conforme eu estou mandando, isso nas minhas palavras. Josué advertiu eles para não cometerem erro. Então eles não podiam entrar, botar fogo e saquear a cidade, não. Eles tinham que tacar fogo na cidade e talvez fazer como fez em Jericó, matar os velhos, crianças, mulheres, e depois saírem para a guerra. O saqueamento aconteceria depois, com todos eles. É assim que é irmão. Não pode dar lugar à avareza.
né? Não, entrar lá, não, vamos saquear, vamos. Pensou? Josué, por isso que Josué adverte eles. Cuidado para não haver erro. Aí eles saem e cercam aqueles homens. Já tem outros 5.000 lá entre Betel e Ai. E tem um exército que correram e agora vem com tudo para cima deles. Então os homens estão cercados para todo lado e não tem para onde fugir. Eles olham e vê a cidade queimando. Aqueles homens viraram e viram a cidade queimando. Os homens, a Bíblia diz, ó, os homens de Ai e de Betel foram cercados. Então a cidade de Betel, os soldados estavam juntos com os homens de Ai, segundo o nosso entendimento, porque esse texto nos dá a entender. Versículo 23, trouxeram o rei vivo. Trouxeram o rei vivo. Aí agora sim, vamos lá, gente, vamos saquear a cidade. Aí saquearam tudo, levaram os gados, os animais, tudo que era de serventia para eles, levaram, saquearam e levaram e botaram fogo na cidade, saquearam, levaram tudo. E Josué à tarde vai enforcar o rei, que está no versículo 29, enforcou o rei no madeiro, deixou ele lá até de tarde. À tardezinha foram lá e tiraram o corpo dele, colocaram na entrada da cidade e colocaram um montão de pedras, fazendo assim um monumento na entrada da cidade. Um memorial. A família de Acã foi um memorial, agora o rei de Ai vai ser um memorial na entrada da cidade. A cidade ficou em ruínas até o dia em que esse texto foi escrito. Agora vamos voltar aqui no versículo 25. É um versículo bem intrigante, bem polêmico, se nós formos polemizar. Mas vamos voltar com você no versículo 25. E todos que caíram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Interessante aqui que não entrou todos os moradores de Ai, ou seja, toda a cidade. Todos moradores de Ai. Não entrou aqui se entrasse todos os moradores de Ai, não. Aqui entrou todos moradores de Ai. Versículo 26. Versículo 26, estendera com a lança até derrotar. Está escuro aqui, já está ficando escuro aqui no mar. Porque Josué não retirou a sua mão que estendera, ou melhor, porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança até derrotarem totalmente a todos os moradores de Ai. Então aqui entra ali tinha os de Betel, estavam naquela guerra, os homens. Aqui fala de 12.000. Geralmente quando a Bíblia conta assim, são os mortos, são os guerreiros na guerra. Eu creio que não está contando aqui as crianças, os mancebos, os velhos, só os guerreiros. No meu modo de entender. O que me intriga é porque está contando mulheres. Então será que as mulheres saíram para a guerra? Entre esses 12.000 mortos? Será que toda essa era a população de Ai? Então fica aí, pensamentos para nós, fica aí, para a gente pensar. E, bom, onde a Bíblia não dá voz, o homem se cala. Então vamos ficar por aqui, que Deus abençoe, um bom estudo para todos nós amanhã, domingo, dia do Senhor. Que Deus vos abençoe, aquele abraço, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo.